Hoje trago-te um tema que continuará a ser um dilema para nós pais. E o que é? Nada mais do que o regresso ao trabalho após a perda de um filho. Vou-te falar especificamente sobre o aumento da licença parental de 5 para 20 dias. Fica atento sobre este assunto tão sensível. Olá, bem-vinda, bem-vindo ao meu podcast A Vida para Além do Luto. Eu sou a Sandra Pires e semanalmente vou partilhar contigo um tema que trouxe luz à caminhada do meu luto. Vou acompanhar-te sempre que quiseres e ajudar-te a compreender e descobrir um caminho de superação e tranquilidade para a tua vida. Sim, ainda é possível seres feliz à tua maneira. Se eu consegui, tu também consegues. Conto contigo. Para o último episódio do ano de 2021, tinha que deixar a minha opinião acerca da petição lançada a 1 de setembro pela Acreditar, pela Associação de Pais e Amigos das Crianças com Cancro, que teve como tema o luto de uma vida em 5 dias. Esta situação levou a que, no final de novembro, o alargamento do luto parental de 5 para 20 dias consecutivos fosse aprovado, alterando assim o Código do Trabalho. Tinha que trazer este tema aqui para o podcast. Esta petição, que rapidamente somou milhares de assinaturas, sustentava que os 5 dias previstos na lei eram manifestamente insuficientes face a uma dor que perdura toda a vida. Que palavras certas e sábias por quem já passou por tal dor. No meu caso específico, a quando a perda do meu filho, como estava em gozo da licença parental, e a legislação prevê que nessas situações a mãe tem o direito de gozar a licença até ao fim, e como tal tive o direito de ficar em casa até ao término da licença e felizmente não tive de passar por mais esta situação. Imaginei-me várias vezes se tivesse que regressar ao trabalho ao fim dos 5 dias que estavam estipulados na lei, como iria ser esse dia? Muito difícil, por certo. Apenas o meu corpo iria estar presente, não a minha cabeça, nem muito menos a minha capacidade profissional. Mesmo quando regressei ao trabalho, após o término da licença parental, a que tinha direito, foi muito difícil. É uma sensação estranha. Sentes que não és mais a mesma, parte de ti está incompleta. Fazes de tudo para pareceres bem, mas por dentro estás uma lástima. E mais, todos os que estão à tua volta, quer os teus colegas, os teus chefes, alguns deles não sabem como agir. A maior parte remete-se ao silêncio e muitas vezes é o melhor que fazem, pois há palavras e atitudes que podem ferir, magoar. Aqui o respeito é essencial. Ao longo deste meu percurso já falei com muitas mães que relataram as suas experiências e quase todas elas regressaram ao fim de 5 dias. Digo-te que os seus relatos são por vezes chocantes e uma tristeza profunda e desoladora. Como se consegue ir trabalhar ao fim de 5 dias após uma dor imensa? Eis a questão. Mesmo após esse período, a maior parte das vezes ainda estamos a tratar de burocracias que são obrigatórias de tratar e não podemos delegar a terceiros. De facto, os 5 dias são claramente insuficientes. Servem de pouco ou quase nada.
pelas experiências partilhadas, ao fim de alguns dias ou meses, estes pais entram em colapso, em depressões profundas, alguns até em situações de divórcio. Ninguém está em condições de poder regressar ao trabalho após uma perda imensa. Sou apologista que o retorno à vida laboral pode ser um contributo positivo para o processo de luto. Sem dúvida que é, mas não ao fim destes dias. Para mim é uma situação desumana, completamente. Tudo o que se viveu, partilhou, atualmente não passa de sonhos e planos que não foram concretizados. É uma situação desoladora, é um processo demasiado intenso e complexo que pode durar uma vida. Na minha opinião, esse aumento de 5 para 20 dias já é algo. É um começo, sim, mas de longe o suficiente. Tenho de enaltecer o papel que a Acreditar teve em trazer para a nossa sociedade o luto parental. Trazer essa discussão para o espaço público foi muito importante. É um começo, de facto. Ainda há muito para fazer, mas penso que esta medida é o início de uma justiça social mais equilibrada que começa a dar os seus passos. Mas a iniciativa a partir de pais e não de governamentais, aí é que me preocupa mais, pois a sociedade, infelizmente, não dá respostas, sendo o cidadão, neste caso a mãe e um pai, em dor extrema, a solicitar tal direito. Infelizmente, pelas pesquisas que eu estive a ver e a investigar, os quadros normativos sobre o luto parental na Europa diferem muito, havendo situações de extremos, como por exemplo a Dinamarca com 26 semanas de licença, enquanto que Malta é de apenas um dia. Um dia. Fico abismada com esta diferenciação, uns a terem mais direito que outros. É uma discrepância enorme e uma falta de humanização e sensibilidade perante tal facto. Enfim, este tema que te trouxe aqui foi precisamente para te mostrar que unidos somos mais fortes. E nesta situação não é exceção. Antes, pelo contrário, unidos somos mais fortes. É um começo. Nunca será o suficiente, mas é um ponto de partida para sermos ouvidos. Quero que, se sim o puderes fazer, partilha comigo a tua opinião sobre este tema e, se for o caso, partilha a tua história após o regresso ao trabalho. Espero que tenhas gostado do tema de hoje. Quero-te agradecer por ter estado comigo e me levares para todo o lado. E fico muito contente se contribuir de alguma forma para ajudar a amenizar a tua dor. Se te fizer sentido, envia-me um e-mail com todas as tuas dúvidas, conclusões e sugestões de temas que gostarias de ouvir para geral@sandrabourapitos.com. Não te esqueças de subscrever o podcast, partilha e segue nas redes sociais do Facebook e Instagram. Encontramos por aqui na próxima semana. Até lá, permite-te ser feliz. Um abraço de mãe.